Olá, boa noite. 4 anos à espera de justiça. Os familiares da médica Milena Gotardi estão confiantes na condenação dos acusados de participar do crime. Milena tinha 38 anos e foi assassinada ao sair do trabalho em Vitória em setembro de 2017. Entre os acusados estão o ex-policial civil Hilário Frasson, que era o marido da médica, e também o sogro dela, Hermenegildo Palauro Filho. O julgamento começa na próxima segunda-feira e deve durar uma semana. A partir desta segunda-feira, as atenções se voltam ao Fórum de Vitória. Depois de quase 4 anos do crime, vão à júri popular os acusados de envolvimento no assassinato da médica Milena Gotardi. Ao todo, 6 réus em um julgamento que deve durar em média uma semana. O Ministério Público do Estado denuncia os envolvidos por homicídio triplamente qualificado. Qualificado pela torpeza, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi emboscada. Houve uma emboscada no dia do crime e também pela condição de mulher, pelo feminicídio. Então são 3 qualificadoras. Mas a gente não pode esquecer também do crime de fraude processual, que é um crime que é até de menor potencial ofensivo, só que também consta que eles praticaram o crime de tentar inovar a prova para induzir o juiz a erro. A promotoria do MP também afirma que as provas vão apontar o requinte de maldade envolvido na execução da médica. As informações que constam no processo é que eram pessoas violentas, eram pessoas voltadas à prática de crime. Truculentas, né? Truculentas, nervosas, bravas. Essa semana chamou a atenção que a defesa do ex-policial civil e ex-marido da médica Milena Gotardi, Hilário Frasson, divulgou um e-mail em que a médica se mostra arrependida das ações contra o ex-marido. Esse e-mail foi anexado como prova nos autos do processo, mas, segundo o Ministério Público, não deve prejudicar a audiência que acontece aqui no Fórum de Vitória a partir desta segunda-feira. A defesa de Jonatas Alves Vieira, que atirou em Milena e confessou o crime, também pediu para que o réu tenha escolta separada dos demais. Um dos motivos foram as ameaças sofridas na época da audiência de instrução que decidiu pelo júri popular. Consta em ata essa ameaça feita ao Jonatas para que ele mudasse o depoimento dele e retirasse 2 outros acusados da cena do crime, prometendo dinheiro, prometendo advogado, ajuda à família. Essa é mais uma demonstração de como existe uma maldade em relação aos demais réus, não só em relação ao Jonathan, que praticou o crime, é réu confesso. O próprio executor teme os demais réus. A médica Milena Gotardi, na época com 38 anos, foi morta no dia 14 de setembro de 2017. Ela deixava o plantão do Hospital das Clínicas, na capital, junto com uma amiga, quando foi baleada na cabeça no estacionamento. Jonatas Alves Vieira foi o executor. Ele utilizou uma motocicleta roubada por Bruno Broeto. Hermenegildo Palauro Filho e Valcir da Silva Dias são apontados como intermediários. Eles foram contratados para achar o executor por Esperidião Frasson, ex-sogro da médica. Ele, junto com o filho, ex-policial civil e ex-marido da vítima, Hilário Frasson, são considerados os mandantes do crime. Todos também devem responder por fraude processual. Eles fizeram parecer que o crime teria sido um latrocínio, um roubo seguido de morte. Há pouco tempo, um escândalo sobre vendas de sentenças deixou mais claro a fraude, quando conversas de Hilário apontavam que ele queria que a ex fosse morta na Serra por conhecer um juiz da comarca. Após o crime, uma carta escrita por Milena ajudou nas investigações. Nela, a médica detalhou o comportamento agressivo do ex-marido e temia pela própria vida porque o ex-policial civil não aceitava o fim do relacionamento. Depois de quase 4 anos do crime, o irmão de Milena espera que os envolvidos paguem pelo que fizeram. Eles têm que pagar pela monstruosidade, pela covardia que eles fizeram com a Milena, com a minha família, e a gente espera a justiça. Milena deixou 2 filhas que hoje estão com o tio. Para a mãe da médica, depois de tantos momentos de sofrimento, o resultado deste julgamento é a esperança de que a justiça
seja feita para outras famílias que também foram vítimas de feminicídio. A gente gostaria que a justiça fosse feita para tantas outras famílias que estão sofrendo do mesmo que nós estamos sofrendo, passando o mesmo que nós passamos, estamos passando e vamos passar, porque a dor vai continuar no coração. Na Serra, um homem foi espancado até a morte e teve o corpo colocado dentro de um carro. O corpo do homem foi encontrado pela equipe da PM dentro do porta-malas desse carro verde, numa região conhecida como Paredão, que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. A vítima não foi identificada, mas a perícia da Polícia Civil conseguiu constatar que a morte aconteceu por espancamento. Uma equipe da PM, durante patrulhamento, avistou nesta rua a movimentação do que seria um linchamento, isso por volta de 9h15 da manhã. Ao avistarem a equipe, o grupo se dispersou. A vítima também não foi encontrada. O corpo teria sido jogado numa caçamba de lixo para tentar despistar os policiais. Só mais tarde, perto das 10 da manhã, a polícia foi acionada e avisada que um homicídio teria acontecido. As equipes chegaram ao local e então encontraram a vítima dentro do veículo. O corpo do homem espancado foi levado até o carro com a ajuda deste carrinho de mão. O dono do veículo onde o corpo foi encontrado, olha só, já tem passagem por homicídio aqui no município da Serra. Ele avisou o advogado sobre a situação, que entrou em contato com o delegado Rodrigo Sandimori, responsável pela delegacia de homicídios aqui do município da Serra. O advogado disse que o cliente vai se apresentar em breve para poder esclarecer os fatos, explicar o que aconteceu. Durante a tarde, na delegacia, o dono do carro informou que pessoas do bairro teriam pedido o veículo emprestado. Segundo informações colhidas na região, o homem teria tentado assaltar uma padaria e acabou sendo espancado por 5 pessoas que podem ter envolvimento com o tráfico, que atua com intensidade na região do Paredão. A suspeita é que depois de esconderem a vítima na caçamba de lixo, despistando a polícia, eles retiraram o homem e continuaram o espancamento até a morte. Em seguida, levaram com um carrinho de mão o corpo até o veículo e colocaram no porta-mala. A intenção era deixar o corpo em outro local, mas os espancadores não conseguiram, porque a polícia chegou antes. Em Vila Velha, uma estudante de 21 anos reagiu a um assalto e derrubou o ladrão. O bandido acabou sendo perseguido, quase foi atropelado e desistiu do crime. Deixou até a bicicleta dele para trás. O curioso dessa história é que essa era a segunda vítima do bandido. A jovem vem caminhando pela calçada. O celular dela está no bolso da calça. O assaltante chega de bicicleta e rouba o aparelho. Mesmo ele armado, a jovem reage. Os dois começam a brigar. A vítima cai. O criminoso tenta pegar a bicicleta, mas percebe a chegada de um homem e corre, quase atropelado por um carro. Neste outro ângulo, percebemos que um caminhão também para. O motorista desce. Várias pessoas tentam pegar o suspeito, que foge, deixando o celular da vítima e a bicicleta dele para trás. O assalto aconteceu na manhã desta sexta-feira, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Peguei o celular só para olhar a hora e aí quando eu coloquei no bolso, ele chegou atrás de mim de bicicleta e pegou o celular do meu bolso e falou perdeu. E aí eu não pensei, né, só comecei a bater nele. Machuquei, eu ralei um pouco o ombro e machuquei o joelho. Aí eu pedi para ele, né, gritei para ele me ajudar. E aí ele tentou me ajudar, mas aí o assaltante conseguiu sair correndo. E você viu que ele estava armado? Depois, quando eu estava no chão. Quando eu reagi, eu não tinha visto. A jovem não foi a primeira vítima do dia. Uma moradora estava gravando o assalto quando flagrou este que acabamos de mostrar. Veja só. Gente, a mulher acabou de ser assaltada. Olha o cara. Acabou de ser assaltado. Olha só. Olha ele lá, passando bem de boa perto de outra mulher, ó. Ó, assaltou. A jovem seguia a pé às 8 horas da manhã para a padaria quando foi surpreendida pelo assaltante. Ela acabou reagindo, disse que agora tem medo de sair de casa e reclama da insegurança aqui no bairro Itapuã. Eu sempre soube que era perigoso, mas como nunca tinha acontecido nada, eu ficava tranquila, né? Andava tranquila, agora dá um pouco mais de medo. Seu Wanderson mora no prédio que fica na rua onde aconteceu o assalto. Ele viu as imagens e acredita que o mesmo assaltante seja o rapaz que roubou o cordão de ouro dele na praia de Taparica.
Eu estava caminhando e ele veio e me pegou o cordão semelhante fez com a moça. Correu, ele é habilidoso na bicicleta. Isso ocorreu há uns 4 dias, mais ou menos. Silmara também mora no edifício e reclama da insegurança. Infelizmente, a segurança está deixando o que desejar, né? Francisco é o síndico do prédio. Ele conta que são mais de 120 câmeras monitoradas 24 horas por dia, além de outras medidas de segurança, como cerca elétrica e alarme. A gente tem outros dispositivos de segurança, mas infelizmente a gente está carente do poder público de olhar por esse lado aqui de Itapuã, porque os assaltos, os roubos aqui são frequentes. Olha, a Polícia Militar diz que faz ações preventivas todos os dias na região e que inclusive foi criado um grupo de WhatsApp com policiais, moradores e comerciantes para facilitar a comunicação. Mas há também o CIODES 190. Em Vitória, um idoso foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto a um bar em Goiabeiras. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito está parado na frente do estabelecimento. Pouco depois, a filha da vítima aparece desesperada e entra no bar. Em seguida, o criminoso foge. Outras 2 pessoas estavam no local com a vítima, mas não foram feridas. O bandido queria o dinheiro do caixa, mas o comerciante teria reagido ao assalto. Ele foi socorrido e levado para o hospital de urgência e emergência com um ferimento no braço. A polícia ainda tenta identificar o suspeito. Policiais fizeram uma operação no Morro da Conquista e em Tararé, em Vitória. Os policiais tinham 10 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. O alvo era o responsável pela morte de um casal em Andorinhas, crime que aconteceu no início de julho deste ano. Wellington Soledade Santana foi morto junto da namorada, Nicole Duarte Silva Cordeiro, de 20 anos. Ela, segundo a polícia, era inocente. Os 2 levaram mais de 50 tiros. A operação também teve o apoio do Notaer. No bairro Itararé, uma pessoa foi presa. Segundo a polícia, os crimes que acontecem na região são pela disputa do tráfico de drogas. E a população é atingida de diversas maneiras, inclusive uma festa programada para acontecer hoje na comunidade teve que ser cancelada no bairro Conquista após a morte de uma pessoa. Os traficantes que agem no bairro Conquista teriam ligação com o PCV, Primeiro Comando de Vitória. A seguir, o governador fala do bom momento que o estado enfrenta na pandemia, mas alerta para a variante Delta. E ainda nesta edição, sábado de mutirão de vacina contra a Covid. Aguarde! O mapa de risco do estado se mantém com a maioria dos municípios em verde. Está aqui o novo mapa de risco. Dos 78 municípios capixabas, 76 estão em risco baixo para a Covid. E 2 cidades em risco moderado, Rio Bananal e Alto Rio Novo. Um dado importante é que nos últimos 14 dias, 38 municípios não registraram mortes por Covid. Porém, tem os demais municípios, né? E o Espírito Santo teve 10 perdas, isso de ontem para hoje. Hoje, nós estamos com a menor média móvel de óbitos, que é de 6,2. Mas o Espírito Santo, até hoje, já perdeu durante toda a pandemia 12.127 pessoas e mais de 555 mil tiveram contato com o vírus. O governador Renato Casagrande alertou a população: a pandemia ainda não acabou. Nós estabilizamos a ocupação de leitos, inclusive nos últimos dias, pequeno crescimento da ocupação de leitos de UTI, um pequeno aumento da taxa de pessoas contagiadas com Covid nas UPAs e PAs. Nós ainda não chegamos ao final da pandemia, que nós não concluímos o trabalho, que o vírus está circulando e mudando, né? Está cada dia, pode surgir novas variantes, então é preciso que a gente tome o cuidado, especialmente neste momento, porque a gente vê que o mapa está mais verde, a gente relaxa, e às vezes relaxa completamente e acaba se contagiando ou contagiando pessoas que a gente gosta muito, e essas pessoas vão para o hospital e, infelizmente, ainda estamos perdendo mais de 6 pessoas por dia pela Covid. E uma forma de prevenção, você já sabe, é se vacinando. Tem município com vaga para a primeira dose sobrando. É o sábado de mutirão no estado, você vai ver no retorno do TN2. Amanhã, sábado, tem mutirão de vacinação contra a Covid em todo o Espírito Santo. Mais de 200 mil doses foram disponibilizadas aos municípios. Amanhã nós vamos fazer o dia D da vacinação.
Então, o dia D da vacinação, vamos aplicar amanhã, nós estamos disponibilizando aos municípios vacinas que vieram do Ministério da Saúde. Já encaminhamos aos municípios 213 mil vacinas. Primeira dose amanhã. E é a hora da juventude, é a vez da juventude, é o momento da juventude. São pessoas acima de 18 anos. Todos os municípios têm vacinas, primeira dose, D1, para aplicar, né, nos jovens acima de 18 anos, neste sábado, dia 21. Para agendar a vacinação é só acessar o site da Prefeitura do seu município ou o site Vacina e Confia. Em Viana, ainda há 9.000 vagas para a primeira dose. E pode ser para qualquer pessoa, não precisa ser morador da cidade. É só fazer o agendamento e a aplicação vai ser feita a partir das 8 da manhã no estacionamento de uma transportadora em Canaã, Viana. Agora a gente vê no painel Vacina que o estado já tem mais de 59% da população vacinada com a primeira dose. São mais de 2.244.000 pessoas e mais de 1.098.000 já receberam, inclusive, a segunda dose. Então, para se prevenir, se organize, faça o seu agendamento. Agora não tem mais desculpa de falta de vacina, já está disponível para todos acima de 18 anos. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana, uma boa noite para você, até segunda-feira.